Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Dutra e eu tô aqui a convite da Fios Pinguim para te ensinar a fazer essa net bag. Bora? Bora tecer juntas essa net bag knee, que é super fácil de fazer e fica super estilosa. Para fazer essa peça a gente vai utilizar duas cores do fio Ateliê Natureza. Eu vou usar aqui essas duas, mas você pode usar a cor que você quiser. Também vamos utilizar agulha 3,5 mm, tesoura, agulha de tapeceiro e, se você quiser, você pode usar marcadores de pontos, mas eles são opcionais, tá? Olha, para fazer essa peça nesse tamanho aqui, a gente tem um bocado de pontos, o que deixaria bem ruim para a gente visualizar na tela. Então eu vou fazer uma miniatura para você acompanhar comigo. O que é importante você saber? Que você vai precisar de correntinhas múltiplos de 6 mais 4. No caso aqui a gente começou com 64 correntinhas. Múltiplos de 6, 60, mais 4, 64. Agora aqui para fazer a amostra eu vou fazer um pouco menos, mas você também pode fazer um pouco mais se for da sua vontade, desde que sejam múltiplos de 6 mais 4, tá? Para você não se perder aí na conta, ó, vamos começar com um nozinho corrediço. Para você não se perder na conta, você pode ir contando de 6 em 6 até chegar no tamanho que você deseja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Acho que para nossa amostra tá bem suficiente. Então agora a gente vai colocar 1, 2, 3, 4. Lembra, múltiplos de 6 mais 4. Agora a gente vai pular os dois primeiros pontos e na terceira correntinha a gente vai fazer um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo buraquinho onde a gente fez esse ponto alto. Então a gente vai ficar aqui com as duas correntinhas iniciais, mais 2 pontos altos na terceira corrente. E agora a gente vai fazer ponto sobre ponto até chegar lá no final. Para cada corrente, um ponto alto. Olha, cheguei no penúltima corrente. E agora na última a gente vai colocar 6 pontos altos dentro do mesmo buraquinho de corrente. Então, 1, 2, 3, 4, opa, 3, 4, 5 e 6. Se o seu trabalho abrir um pouquinho, essa é a hora de ajustar. Crochê é igual relacionamento, a gente ajusta à medida que ele acontece. Se deixar para ajustar no final, para corrigir no final, vai dar ruim, tá?
Então vai ajustando à medida que você vai tecendo. E agora, ó, do outro lado a gente vai voltar fazendo uma correntinha para cada ponto, né? Para cada, oh meu Deus, um ponto alto para cada correntinha. Então a gente vai ter um trabalho bem simétrico. De um lado e do outro a gente tem pontos altos na mesma correntinha de base. Só que pegando a alcinha diferente, né? A alcinha oposta. Mesma coisa, ponto sobre ponto até chegar lá no final. Ó, repara que enquanto eu tô fazendo os pontos altos, eu já tô escondendo aquele fiozinho lá no começo, que a gente puxou para ajustar, tá vendo? Já vai deixando o trabalho limpo e já fazendo esse arremate para você não ter que fazer depois. Então já deixa ele aqui, vai abraçando ele com os pontos. Deixa ele aqui, ó, bem grudadinho na correntinha e vai abraçando ele com os pontos. E aí desse jeito ele já vai ficando escondido, seu acabamento já vai ficando feito. Ó, cheguei no penúltimo ponto aqui. E agora no último ponto a gente vai colocar 3 pontos altos, porque a gente quer fazer um cantinho simétrico a esse aqui, né? Parecido com esse aqui. A gente já tem os 2 primeiros pontos que a gente fez e as 2 correntinhas que a gente pulou, que vão equivaler ao primeiro ponto. Então o que eu preciso fazer é colocar aqui nesse último ponto mais 3 pontos para ficar com 6 pontos no canto, como eu tenho aqui. Então, bora lá. Colocar 1, 2 e 3. E agora a gente vai fechar com baixíssimo. Pula as 2 primeiras correntes, vai lá na cabeça do primeiro ponto efetivo, né? E fecha com baixíssimo. E a gente tem aqui um fundo, ó, bem simétrico. Agora a gente vai subir 2 correntinhas que vão equivaler ao nosso primeiro ponto e no mesmo ponto de base de onde saíram essas 2 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos altos. Então a gente vai ficar com um total de 3 pontos altos aqui. Aí eu vou pular 2 pontos, então pula 2 pontos da base e lá no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. E aí, vou pular de novo 2 pontos da base e agora eu vou fazer 5 pontos altos, formando um leque. Então, pulei 2, aqui no terceiro eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Eu vou pular 2 e fazer um ponto baixo. Pula mais 2 e faz 5 pontos altos. E esse é o motivo que a gente vai trabalhar pela carreira toda. 3, 4 e 5. Pula os próximos 2 da base, um ponto baixo. Pula os próximos 2 da base, 5 pontos altos.
pula mais 2, um ponto baixo, pula mais 2, 5 pontos altos. E agora, para finalizar essa carreira, a gente vai colocar 2 pontos aqui nesse primeiro ponto, onde a gente começou com as correntinhas. A gente vai colocar 2 pontos aqui para finalizar esse leque. Pronto, vai ficar com 5 pontos aqui. Pula as 2 primeiras correntes, vai lá na cabeça do primeiro ponto e fecha com um ponto baixíssimo. E agora nessa carreira, próxima carreira, a gente vai inverter. Então, onde eu tenho um lequinho, no terceiro ponto do leque, o ponto bem do meio, eu vou fazer um ponto baixo. E onde eu tenho um ponto baixo, eu vou fazer um leque. A gente já não precisa mais pular pontos, porque eles já estão aqui já organizados direitinho. Então, a gente vai na cabeça do terceiro ponto, fazer um ponto baixo, na cabeça do ponto baixo, fazer um leque com 5 pontos altos. Aqui, ó, eu tô bem já na cabeça do terceiro ponto, eu vou dar uma alongadinha e fazer um ponto baixo, né, uma correntinha para simular o ponto baixo. E aí, agora eu já vou direto lá pro ponto baixo, fazer um leque com 5 pontos altos. E agora eu vou aqui, ó, no terceiro ponto e faço um ponto baixo. E aí vou lá no ponto baixo fazer um leque. E ponto baixo. E um leque. Olha, se vier um nozinho de fábrica, assim como veio esse, e você conseguir deixar ele para dentro, pode deixar, ele não interfere na peça. Ó, no meu caso aqui ficou para dentro, tá vendo? Essa emenda é um nó de tecelão e ele não vai soltar.
pode deixar para dentro tranquilamente. Você também pode, se preferir, fazer o seu próprio nó, desmanchar esse, cortar esse e fazer o seu próprio nó, mas não tem necessidade, porque na fábrica é feito um nó de tecelão e esse nó não vai soltar. Dá pra ver como fica bacana? Os leques vão meio que se complementando. Olha, esse é o último ponto, porque agora a gente já tem aqui no próximo ponto aquela primeira correntinha que a gente fez para equivaler ao primeiro ponto. Então, ó, eu pulei a correntinha, pulei ela, que ela tá meio deitadinha de lado, fui lá na cabeça do primeiro ponto do leque para fechar esse ponto baixíssimo. E agora não tem mistério, a gente vai repetir. A gente vai começar com 3 pontos altos, né? Sobe 2 correntinhas para equivaler o primeiro. Vamos fazer 3 pontos altos no total. E aí, ponto baixo, um lequinho, ponto baixo. Onde tem ponto baixo, a gente vai fazer um leque. Onde tem um leque, um ponto baixo no terceiro ponto. Então, a gente vai repetir a carreira 1. E depois a gente vai repetir a carreira 2 e assim por diante. Na bolsa original, eu fiz 20 carreiras de lequinhos. Como essa daqui tá praticamente com metade do tamanho, eu vou fazer 10 carreiras de lequinho para manter a proporção e já volto aqui, tá? Mas você fazendo no tamanho original da peça, são 20 carreiras de lequinho para dar o tamanho. Pronto, ó, eu fiz 10 carreiras, eu vou fechar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto do leque para deixar o ponto posicionado aqui em cima desse ponto baixo. E aí agora, ó, em cima dos pontos baixos, a gente vai fazer um ponto alto. No caso aqui eu fiz 2 correntinhas. E aí agora a gente vai fazer um ponto médio, ou meio ponto alto, pode chamar como você quiser, e 3 pontos baixos. A gente tá nivelando essa carreira para deixar ela plana, né? Sem essas ondinhas aqui que os lequinhos deixam. Os leques deixam esse efeito ondulado e a gente quer uma carreira lisa. Então, o que a gente vai fazer é, sobre cada ponto baixo, a gente vai colocar um ponto alto. E no leque a gente vai fazer ponto médio nas 2 extremidades e um ponto baixo nos 3 do meio. Então, vamos de novo, ó. Ponto baixo. No ponto baixo eu vou colocar um ponto alto. E aí, agora eu tenho um leque. Então, um ponto médio, 3 pontos baixos
e outro ponto médio. E aí vai começar de novo. Um ponto alto, um ponto médio, 3 pontos baixos, e outro ponto médio. E aí começa de novo. E aí repara, ó, como ele vai ficando, deixa eu te mostrar assim, como ele vai ficando plano, tá vendo? A gente perde o efeito das ondinhas e vai deixando essa carreira plana. A gente vai fazer essa lógica até o final da carreira, tá? Ponto alto sobre o ponto baixo, e depois no lequinho, nas duas pontas do lequinho, ponto médio, e nos 3 pontos do meio, ponto baixo. Então, ponto médio, 3 pontos baixos e ponto médio aqui na outra ponta do leque. E aí começa de novo. Ponto alto, ponto médio, 3 pontos baixos e ponto médio. A gente vai assim até o final da carreira, tá? Olha, o nosso último ponto vai ser um ponto médio, porque a gente começou com um ponto alto. E aí, chegou aqui no final, a gente não vai fechar com ponto baixíssimo essa carreira. A gente vai cortar o fio com uma sobra considerável e vai puxar o fio por dentro do ponto. E a gente vai finalizar essa carreira com a ajuda da agulha de arremate, para fazer um acabamento mais perfeito. E a gente vai, ó, pular as duas primeiras correntinhas e vai aqui na cabeça do primeiro ponto, ó. Passa atrás das duas correntinhas, né, da cabeça, vai lá atrás e agora volta por dentro do ponto de onde saiu esse fiozinho, tá? E aí leva lá para trás, ó, passa pelas duas argolinhas de trás. E a gente vai ter esse acabamento aqui, ó, que é completamente imperceptível para quem não sabe onde está o acabamento. E aí já aproveita que o seu fio tá na agulha, já vamos fazer esse acabamento aqui para não perder esse tempo. Então, ó, vem passando por entre os pontos aqui do avesso, com cuidado para não deixar vazar essa agulha lá para frente, né? Então passa só pelo avesso do ponto mesmo, ó. Pega só do avesso, não tá passando pelo direito. E a gente vai caminhar por alguns pontos até lá na frente. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade ou, né, tem alguma dúvida, porque aqui a gente tem pontos de 3 alturas diferentes, mas estão todos na mesma carreira. Então, mesmo que um fique mais para baixo aqui, ó, são na mesma carreira. Pode pegar sem dó, tá?
mais um pouquinho. E agora o que eu vou fazer para me certificar que esse fio não vai soltar, eu vou pular essa primeira argolinha aqui, ó, e vou voltar no sentido contrário, pelo mesmo lugar que eu fui, eu vou voltar por alguns pontos no sentido contrário, deixando presa aquela primeira pontinha, porque eu pulei a última argolinha, né? E aí o fio fica preso ali. Então a gente tá voltando no sentido contrário, mas deixando ele suficientemente preso para não escapar num outro momento. E pronto, ó. Escondemos bastante, o fio tá bem firme, não vai soltar, não vai se perder. Pode cortar aqui rente ao trabalho. E agora a gente vai trocar de cor, trabalhar com a segunda cor. A gente tem aqui, ó, um trabalho plano, graças à última carreira que a gente fez, mas com todos os detalhes de ondinha aqui que criam esse fundo tão divertido e tão diferente das net bags que a gente está acostumado a ver. E agora aqui, ó, mais uma vez, deixa um espacinho de sobra aqui, nó corrediço. A gente vai começar na mesma ponta onde a gente estava começando todo o trabalho, que é essa daqui. Eu gosto de fazer já o primeiro ponto alto aqui, ó. Argolinha na agulha, segura com o dedo do meio, dá a volta aqui, ó. Já deixa 2 laçadas na agulha. Aí a gente vai vir aqui e colocar a terceira laçada. É esse ponto aqui. E aí, ó. Pronto, o ponto tá feito. Você também pode começar com 4 correntinhas, que a gente vai fazer um ponto mais uma correntinha. Você pode começar com 4 correntinhas sem o menor problema, tá? Deixa um pedaço de fio sobrando aqui, vem aqui no ponto do meio, busca o fio. Se certifica, né, qual é a ponta que tá vindo do novelo. 3 e 4 correntinhas, dá na mesma, tá? A gente vai arrematar esse fio daí no final. Aí a gente vai pular um ponto e no próximo ponto a gente vai colocar um ponto alto e uma correntinha. Vai pular um ponto, no próximo ponto um ponto alto e uma correntinha. E vamos de novo, pulo um ponto alto e uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto e uma correntinha. A gente vai fazer isso por toda a carreira. Eu vou parar de esconder esse fio aqui que eu quero arrematar ele pelo avesso, não quero que fique essa sobra aqui. Pula um, vem aqui no próximo, um ponto alto, uma correntinha. Procura trabalhar essas carreiras aqui, desse ponto rede, com a mão mais molinha do que você trabalhou aqui. Porque como aqui tem correntinha, a tendência é que ele feche o trabalho, tá? E a gente não quer que fique emborcando, né? A gente quer que fique plano. Então, se você achar que não tá plano, desmancha, começa de novo, vai afrouxando a sua mão. Pula um ponto, vai lá no próximo, um ponto alto e uma corrente. Pula um ponto, vai no próximo, ponto alto e corrente. Pula um, vai para o próximo, um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base. A gente vai fazer assim até o final, então sem mistério.
Olha, e aí a gente vai fechar na terceira correntinha. Então, na terceira corrente, vem aqui, faz um ponto baixíssimo, vai subir 4, 2, 3 e 4 e vai recomeçar agora colocando ponto sobre ponto, corrente sobre corrente. Então, onde tem ponto, coloca ponto, onde tem corrente, coloca uma corrente. Eu fiz um bololô aqui, mas vai dar certo. Ó, então, ponto alto, onde tem ponto alto, corrente onde tem corrente. A gente vai fazer algumas carreiras assim, tá? Então, viu lá? Subiu 4 correntinhas de novo, ponto alto sobre ponto alto, corrente sobre corrente. Nessa bolsa original, a gente fez 17 carreiras, tá? Temos 17 carreiras assim. Nessa daqui, acho que vou fazer umas 9, 8 ou 9, para ficar proporcional, manter a proporção. Eu vou fazer aqui as carreiras e volto com vocês já já com elas prontinhas, tá bom? Eu optei por fazer aqui 9 carreiras de ponto rede. Ele tá mais ou menos do mesmo tamanho aqui, tá vendo? Vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Na terceira corrente, um ponto baixíssimo. E agora é a hora que, se você não quiser usar marcador, você vai usar um pedacinho de fio para marcar aqui o seu primeiro ponto dessa carreira, tá? Porque a gente vai fazer carreiras sem fechamento agora. A gente vai dar a volta sem fechar a carreira. Então, você precisa, a cada finalização, subir a sua marcação, tá? Se você não quiser usar um marcador de ponto, você pode usar um pedacinho de fio como esse aqui. Então, a gente vai, ó, fechei com ponto baixíssimo, eu vou pegar só a alcinha de trás do próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Se certifica que você tá fazendo esse ponto bem frouxinho, porque a gente não quer emborcar a boca dessa bolsa, tá? Você vai pegar atrás, na alcinha de trás, tanto do ponto alto quanto da correntinha. A gente vai fazer um ponto para cada um deles. E aí você dá uma afrouxadinha aí nesse seu ponto baixíssimo, para não ficar apertado, porque ponto baixíssimo tende a dar uma apertadinha, né? E olha aqui, ó, meu primeiro ponto tá marcado. Não é com marcador, mas tá aqui com fiozinho. Se você achar que você vai apertar, eu não tenho controle, eu vou acabar apertando esse ponto, use uma agulha maior para fazer essa carreira, porque é de suma importância que você não fecha a boca da peça, tá? Não fecha a boca da net bag. Então, se você achar que você vai apertar o ponto, troca de agulha, pega uma numeração maior e manda bala. Para você saber, ó, quão frouxo precisa estar o seu ponto, ele tem que, a alcinha que ficou na agulha, quando você deita a agulha, ela tem que parar no meio do próximo ponto, ó. No caso, que no meu caso é uma correntinha, mas ela para exatamente no meio, ó. Significa que eu tô fazendo do mesmo tamanho dos pontos que estão na carreira de baixo. Então, não vai emborcar. Ó, dobra aqui, a alcinha tem que bater no meio do próximo ponto, tá? Aconteceu isso, você tá segura que você tá fazendo a carreira com a mesma tensão de pontos que você fez a carreira anterior. Tá tudo sob controle, então.
Ó, tô chegando aqui no final para encontrar o marcador que eu coloquei de tecido. Então aqui é o último ponto e eu agora vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Então tira o marcador, vem aqui, faz o primeiro ponto. No caso do tecido você precisa colocar antes, tá? Senão não vai ficar. Se fosse o marcador você podia colocar depois. Vou fazer os próximas carreiras com o marcador para você ver. Mas ó, tá marcado de novo. E eu vou dar uma segunda volta, pegando de novo só na alcinha de trás e deixando ela bem frouxinha, tá? Então só a alcinha de trás, pontos baixíssimos em toda a volta. Você viu que a gente não fechou carreira, né? Pronto, cheguei no último. Agora eu tenho que passar o marcador para a próxima carreira. Em vez de usar esse aqui, eu vou usar um marcador de pontos para você ver como faz. É a mesma coisa, só que eu primeiro teço o ponto para depois colocar o marcador, tá? No caso do fiozinho, você tem que colocar o marcador para depois tecer o ponto. Eu vou fazer mais duas carreiras assim. Na bolsa original, na grande, a gente faz 5 carreiras. E aí ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Passadinho assim, só a alcinha de trás. A gente faz 5, tá? Eu aqui vou fazer 4. Tô na terceira e vou fazer a quarta. Tô começando a terceira. Vou fazer a terceira e a quarta. E volto pra gente arrematar. Vou tecer até o penúltimo ponto para fazer o acabamento no último ponto. Então vou cortar aqui com uma folga considerável. Vou tirar esse ponto, esse fio de dentro, né, por dentro do ponto. E com a agulha de tapeceiro, a gente vai finalizar isso aqui. Então eu vou entrar por aqui no último ponto. E vou voltar aqui para dentro do penúltimo, levar esse fiozinho lá para trás e pronto, ó. Fizemos um acabamento, ficou sem começo e sem final. E aí agora a gente vai arrematar aqui atrás, passando por alguns pontos no avesso. Como a gente fez ponto baixíssimo pegando pela alça de trás, a gente vai ter que arrematar isso aqui, passando esse fio em várias direções. Então, já desci, vou subir aqui com ele por entre alguns pontos. E na sequência, vou descer de novo. Sempre procurando deixar esse vai e vem aqui o mais discreto possível, né? Porque afinal de contas o avesso também conta.
Então vou trabalhar aqui. Eu dei uma puxadinha no fio, então tô soltando ele de volta. Pronto, a peça tá pronta. Como que a gente vai colocar a alça? Acha o meio da peça e decide quantos para cada lado você quer andar. Aqui, ó, na original, a gente tem quantos no intervalo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso significa que eu achei o meio e joguei 6 para cada lado do meio e encaixei as alças. Como eu encaixei as alças? Aqui, ó, simples. Eu só alarguei um desses buraquinhos aqui, que o próprio ponto faz, na segunda carreira de rede de cima para baixo, tá? Porque se você colocar aqui na primeira, eu acho que fica muito largo. Então eu joguei aqui na segunda carreira. E ó, encaixei a alça aqui, abotoei, fiz a mesma coisa com o outro lado e depois com a outra alça do outro lado da bolsa, tá? Medi, contei os pontos no centro e encaixei as alças. Aí isso é uma coisa pessoal, né? É de gosto. Tem gente que gosta da alça mais para fora, tem gente que gosta da alça mais para dentro. Aí fica a seu critério. No meu caso, eu deixei 13 pontos aqui no meio de distância entre as alças. Achei que ficou ótimo. Nessa miudinha aqui, vou ter que pensar numa outra alça para colocar, porque eu acho que essa fica muito grande, né? Vai ficar muito grande em relação a essa daqui. Então, talvez eu coloque uma alcinha de mão, alguma coisa diferente, só para não desperdiçar essa miniatura que ficou tão linda, olha. Eu espero que você tenha gostado. Para mais tutoriais como esse, é só seguir o perfil da Fios Pinguim e o meu Fly do Pra nas redes sociais.